Agora eu vou conversar com o vereador do Partido Novo, Diego Nazato, que está com a gente. Vereador, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá FM. Bom dia, Jorge. Para mim é uma alegria estar mais uma vez aí com o pessoal da Rádio Itaberá. Com o vereador Diego Nazato, nós vamos falar sobre a aprovação ontem na Câmara de Vereadores da criação de uma comissão que busca a recuperação fiscal orçamentária da FURB com foco na regularização dos débitos previdenciários com o ISBLU. Na semana passada, vereador, nós recebemos aqui a reitora da FURB, a Márcia Sardá Espíndola, justamente para falar sobre situação financeira, ano da universidade e os principais desafios. E ela destacava, né, o recorde de inscrições de alunos neste ano, 2.000 novos alunos na universidade, o equilíbrio financeiro e um início de ano totalmente equilibrado para a universidade. Vamos ouvir o que disse a reitora. A FURB, na verdade, se você olhar, a gente fez muitas reformas, a FURB está bonita, tá? A única coisa que a gente tem feito, assim, que não conseguimos, é o parcelamento do SBLU, mas pagamos em dia também, né? Está parcelado, tudo certinho, mas pagamos em dia o parcelamento. Então, assim, a FURB não deve nada para ninguém. Não tem nenhum fornecedor, não tem nada. A FURB está tudo em dia. Nunca atrasamos nada, salário, nada. E parcelamos o SBLU porque é a maneira também que nós tínhamos ali de honrar todos os pagamentos. Então, o nosso objetivo agora é não precisar parcelar, né? Vamos ver como vai ser o andar do ano, que já... Está dentro do planejamento. Isso. Mas, se não, a gente também, o parcelamento é algo legal, não é ilegal, né? Pagamos certinho, não devemos nada. Mas é muito criticado. É criticado, sim, mas não tem ilegalidade nenhuma. Até para o sistema previdenciário é bom porque pagam juros, né? Márcia Sardá Espíndola, reitora da universidade. Diante desse cenário anunciado pela reitora e até de uma projeção, né, de um encaminhamento para evitar novos parcelamentos do SBLU e o anúncio da Câmara de Vereadores da criação dessa comissão, o que um pode auxiliar o outro, vereador? Então, Jorge, eu fico feliz de saber que a universidade está com um número grande de matrículas, cerca de 2.000 novas pessoas ingressando. Isso é parte da solução do problema, mas a gente não pode se esquecer que boa parte desses ingressos tem a ver com o programa Universidade Gratuita. E isso reforça a necessidade da gente discutir, de fato, o saneamento das contas da FURB, porque o programa Universidade Gratuita ele não é um programa de Estado, mas sim um programa de governo. E existe um risco de que ele seja descontinuado em qualquer próxima gestão, ou quem sabe até mesmo nessa gestão. Então, a gente sabe que a FURB ela ainda não cometeu nenhuma irregularidade, só que esteve em vias de cometer, porque como os projetos de parcelamento dos débitos da FURB passam pela Câmara de Vereadores, precisam ser aprovados. E diversas vezes chegou no limite de não ser aprovado, quase que não foi aprovado. E se não tivesse sido aprovado, a FURB provavelmente estaria inadimplente. Então, sim, existe esse problema, não é uma ilegalidade, os parcelamentos não são uma ilegalidade, mas a gente precisa entender que educação financeira implica em você, por exemplo, pagar em dia suas contas de água, luz, telefone, que são despesas correntes. E a FURB tem uma despesa corrente, que são os gastos previdenciários, e, no nosso entendimento, seria muito saudável e justo se pagasse em dia essa questão previdenciária também. Qual vai ser o papel, vereador, dessa comissão? Então, Jorge, a FURB ela tem uma gestão própria. Então, nem a Prefeitura e nem a Câmara de Vereadores e nem ninguém pode interferir diretamente na gestão da FURB. Só que como isso é um problema que tem gerado esse constrangimento não só nos vereadores, mas todo o conjunto de servidores da cidade de Blumenau acaba sendo impactado, até porque o SBLU é deficitário, existe a necessidade de a gente discutir uma maneira de solucionar essa questão dos débitos da FURB junto ao SBLU quanto antes. E a nossa intenção é discutir junto com a FURB que medidas serão adotadas
adotadas dentro de um prazo delimitado para o saneamento das contas, de forma que a gente consiga garantir a sustentabilidade dentro desse prazo determinado. A gente sabe que já foram implementadas algumas discussões e medidas, a FURB já se desfez de algum patrimônio, já fez alguns enxugamentos, só que tudo isso ainda é muito pouco, tanto é que a gente seguiu tendo parcelamentos de débitos previdenciários até dezembro e, ao que tudo indica, muito em breve teremos novos parcelamentos de débitos previdenciários. E não é esse o caminho. Então, a gente precisa sentar e rediscutir o tamanho da nossa universidade, o tamanho dos gastos relacionados à gestão da universidade como um todo, o corpo docente, e fazer isso através de uma comissão temporária faz com que a gente tenha a máxima transparência que a nossa população tanto exige. Vereador, a FURB parcela o SBLU, mas a prefeitura também, né? Situação semelhante pode ser feita com o governo? Pois é importante a população entender que sim, a gente teve diversos parcelamentos de débitos previdenciários da gestão do município junto ao SBLU, só que eu estou vendo, inclusive isso está se materializando através de fatos, que a gestão do prefeito Egídio se preocupa com esse tema e, diferente da gestão anterior, pagou em dia os seus débitos previdenciários de janeiro e já nos informou que pagará em dia também a de fevereiro. Inclusive, o chefe de gabinete do prefeito Mário disse que ele não tem problemas quanto a essa questão de eventualmente não ter voto suficiente para parcelar um débito previdenciário do município, porque eles têm o compromisso de pagar em dia a previdência do município, só que eles não conseguem assumir essa mesma responsabilidade sobre algo que é de gestão da FURB. Então, o nosso grande esforço em torno disso é que a FURB também consiga pagar em dia os seus débitos previdenciários. E o governo Egídio tem feito sua parte e pagou em dia a parcela de janeiro e já nos informou que seguirá pagando em dia nos próximos meses. Certo. Ontem, na sessão da Câmara de Vereadores, o Sintraceb ocupou o espaço da Tribuna Livre e conversou com os vereadores sobre uma revisão de os aposentados e pensionistas aqui de Blumenau terem que pagar SBLU independente do salário que ganham e são 14%, né? O sindicato até lembrou que quando essa alíquota avançou, justamente era com relação ao SBLU e depois essa carga foi jogada também para os aposentados. O senhor vê a necessidade de se rever essa decisão? Jorge, eu não me aprofundei sobre esse tema, não conversei com o sindicato diretamente, fiquei feliz que eles propuseram uma mudança nesse sentido, porque realmente está recaindo sobre os aposentados uma cobrança que deveria ter sido gerenciada lá atrás para que não ocorresse. Só que a gente precisa entender que o déficit atuarial ele é muito grande. Então, a gente ainda não tem as informações, eu não sentei para conversar com o sindicato, e a contribuição que hoje é de 14%, ela é escalonada e ao longo dos próximos anos ela deve ir subindo, inclusive, né? Então, estou à disposição do sindicato para a gente discutir uma eventual reforma nesse sentido, mas eu acho um pouco provável de que qualquer reforma apontada pelo sindicato venha corrigir o déficit atuarial de fato. A gente ficaria feliz de que as contribuições sobre a parte ativa fossem suficientes para sanar esse déficit, mas eu acho isso um pouco cético, mas estou disposto a conversar com o sindicato nesse sentido. Inclusive, a maior parte das queixas que a gente recebe dos servidores diz respeito especificamente aos servidores aposentados que trabalharam uma vida inteira, já contribuíram ao longo de suas vidas e agora seguem sendo prejudicados e vão ser prejudicados ainda mais ao longo dos próximos anos se não tivermos nenhuma mudança nesse sentido. Mas o senhor está disposto a rever essa situação? Com certeza, como eu falei, eu não conheço os números apontados pelo sindicato, não tive acesso a essas planilhas, mas sou um pouco cético quanto à viabilidade de corrigir o déficit atuarial cobrando somente dos funcionários da ativa, mas estou disposto a conhecer melhor os números. Obrigado, vereador, pela participação aqui, uma ótima semana. Obrigado, Jorge, um abraço a todos os ouvintes da Itaberá. Diego Nazato, vereador do Partido Novo, conversando com a gente.